Olá pessoal, vamos para a aula 312. Vamos então nessa aula, a ficha 1, que são os exercícios, revisando o conteúdo. Então vamos lá, exercício 1. FCMSCSP, alguma faculdade, tá? De São Paulo. Então, teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases propõe um modelo para os gases no qual... O que a teoria cinética dos gases propõe para os gases? Primeiro, a pressão de um gás não depende da velocidade das moléculas, não depende. Lembra que a pressão é o número de choques das moléculas com as paredes do recipiente. Não depende da velocidade? Depende. Quanto mais rápido, mais vai bater nas paredes. Então está errada a primeira. As moléculas são consideradas como partículas que podem colidir inelasticamente entre si? Não. Modelo de gás ideal, as colisões são elásticas, não há perda de energia cinética. Ele falou inelástico, duas letrinhas estraga a proposição. Então, as colisões são elásticas e não inelásticas, como a B me falou. C. A temperatura do gás está diretamente relacionada à energia cinética das moléculas? Sim. C é correta, porque a temperatura é diretamente proporcional à energia cinética média. Quanto maior a energia cinética, maior a agitação, maior a temperatura. C de Canadá está correta. Vamos para D. A pressão do gás depende somente do número de moléculas por unidade de volume? Não, a pressão do gás também depende do quê? Da temperatura. Então não depende somente, também depende do número de moléculas por volume. E a temperatura do gás depende somente do número de moléculas por unidade de volume? Não. A temperatura depende da energia cinética média. Né? Pode ter muitas moléculas ou poucas, não interessa. A energia cinética média, independente do número de moléculas por volume. Então, resposta C de Canadá para número 1. Número 2 da UDESC. Tá? O gráfico abaixo representa dois processos termodinâmicos distintos utilizados para levar uma massa de gás ideal de uma temperatura inicial T0 para uma temperatura Tx. O primeiro A é um processo isobárico e o B, segundo, é um processo isocórico. Analise as afirmativas abaixo relacionadas aos processos termodinâmicos descritos no gráfico. A variação da energia interna do gás foi a mesma nos dois processos. Pessoal, do que depende a variação da energia interna? A variação da energia interna só depende do número de moléculas, mas não se alterou nessa situação, e da variação de temperatura. Ambos os processos, ele sai de T0 e vai para Tx. Então de 0 para Tx, ele vai, nota, ele termina em Tx. Não interessa se é no processo A ou B. Inclusive podia ser um outro processo aqui qualquer, desde que ele terminasse em Tx, se ambos os processos, ou qualquer outro processo, ele sai de T0 e termina em Tx, qual é a conclusão? A variação de energia interna é a mesma. Então não depende de como eu chego lá? Não. Justamente a variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Beleza? Então a 1 é verdadeira. 2. A quantidade de calor fornecida ao gás foi a mesma nos dois processos? Olha só, nós temos uma mesma... Como é que é a primeira lei da termodinâmica? A primeira lei da termodinâmica me diz o seguinte. A primeira lei da termodinâmica me diz que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Nós vimos no item 1 que como a variação de temperatura foi a mesma, então a variação de energia interna no processo 1 é igual à variação... Processo 1 não, processo A é a mesma variação de energia no processo B. É a mesma variação. Então, o calor trocado no processo A menos o trabalho no processo A, porque ΔU é Q menos W. Ou tal, tu que sabe, pode chamar de tal aqui. Tá? Trabalho, então, ΔU igual a calor menos trabalho no processo A é igual ΔU no processo B, calor no processo B, menos o trabalho no processo B. Eu quero lembrá-los que trabalho é a área abaixo do gráfico. Numa isocórica, ó, não tem variação de volume. Então o trabalho na isocórica, no processo B, é 0.
Agora, no processo A, tem trabalho? Tem. É essa área aqui, o trabalho não é zero. Agora, eu pergunto para vocês, olha aqui, trabalho é diferente de zero, inclusive é positivo o trabalho. Para que o calor A fosse igual ao calor B, esses números teriam que ser iguais. Mas não, o trabalho nos dois processos é diferente. Tá? Então, o calor, inclusive aqui, ó, quer ver? O que é o calor no processo A? O calor no processo A é o trabalho A mais, ó, eu trago menos trabalho para cá, mais QB. Agora, o trabalho no processo B está aqui, é zero. Inclusive, eu sei que os calores não são iguais e sei que o calor A é o trabalho A mais QB. Então, é diferente, não é igual. Então, a 2 está errada. Vamos para o terceiro item. O terceiro item diz assim, a temperatura Tx é maior que a temperatura T0. Pessoal, como é que eu vejo isso? Temperatura sempre se vê com o produto PV. Então, temperatura é proporcional ao produto pressão vezes volume. Então, vamos pegar, tanto faz, eu posso pegar esse processo isocórico aqui. Nesse processo isocórico, eu tenho o mesmo volume, ó, tá vendo? Ó, no processo B eu tenho o mesmo volume. Se o volume é o mesmo, onde tiver mais pressão tem mais temperatura. Tá vendo aqui, ó, que aqui tem uma pressão e aqui tem uma pressão maior. Então, em X tendo mais pressão, haverá mais temperatura em X. Ou, se tu preferisse, tu poderia fixar a pressão. Fixando a pressão, ó, no processo A, isobárico. Onde tem mais volume, tem mais temperatura. Então, a temperatura é só analisar o produto PV. Então, como o produto PV aqui é menor que o produto PV aqui tem mais temperatura. Ou, como o produto PV aqui é maior que aqui Tx tem maior. Tanto faz, tu pode olhar em dois lugares que o produto, ó, produto P0 V0, que é aqui, é menor que o produto Px Vx. Conclusão, a temperatura em X é maior. Foi isso que ele disse? Ele disse que a temperatura em X é maior, certa 1 e 3 então. Beleza? Ficou C de Canadá para a questão número 2. Número 3, questão da Federal de Santa Catarina. Tem 4 gráficos e agora ele diz assim, os gráficos a seguir indicam 4 transformações gasosas distintas, com a pressão expressa em Pascal. Nota que tem um 10 na 5, pressão em Pascal, tá? O volume em metro cúbico e a temperatura em Kelvin. Todas as transformações ocorrem no sentido de A para B. Então, PV, PV, PV e cuida, o último é PT, pressão versus temperatura. Tá? Então, todos os processos ocorrem de A para B. Então, agora ele vai começar a fazer algumas perguntas para nós. Vocês sabem que as questões de Santa Catarina é um somatório federal de Santa Catarina. Então, vamos fazer o somatório agora nas perguntas aí que foram feitas. Item 01. O item 01 diz assim, o gráfico 2 indica uma transformação isotérmica e o gráfico 4 indica uma isocórica. O gráfico 2 indica uma isotérmica. Como é que eu sei se uma transformação é isotérmica? Como é que eu vejo a temperatura num gráfico PV? Sempre a temperatura eu tenho que analisar é proporcional ao produto PV. Então eu pergunto, gráfico 2, pega aqui PA-VA, pega PA vezes VA, tá? Eu nem vou usar o 10 na 5, eu só quero saber se o produto é constante ou não. Então 2, ó, produto P, 4 vezes 2, 8. Tá, eu sei que tem um 10 na 5, mas eu não estou fazendo nenhum cálculo, só quero ver o produto. Agora, 3 vezes 4, PBVB, PBVB, 3 vezes 4, 12. O produto deu constante? Não. Então, se o produto não é constante, a temperatura não é constante. Então, o 2, que é esse aqui, não é isotérmica. Tá? Não é isotérmica. Então, nem preciso ver que o outro, se o outro é ou se não é isocórica. Tá? Isocórica, a volume constante. Tá? Bom, então já sei que a 1 está errada. Vamos para o item 0,2. Tá? Inclusive aqui, ó, como o produto PV aumentou, eu já sei que a temperatura aumentou. Porque o produto PV me diz a temperatura.
2. No gráfico 1 e 3, as curvas, a curva representa a grandeza física temperatura. Tá? A curva representa a grandeza física temperatura, entre aspas. E a área abaixo da figura é numericamente igual ao trabalho associado à transformação. O gráfico PV representa a temperatura em 1 e 3. Eu consigo enxergar a temperatura aqui. O gráfico PV representa a temperatura? Sim. O produto PV me dá a temperatura. Então, ó, eu consigo enxergar a temperatura. Aliás, em todos eles eu consigo enxergar. Esse aqui eu enxergo direto a temperatura de 200 para 500. Agora o gráfico PV eu enxergo, tá correto isso? Eu enxergo a temperatura. E a área abaixo do 1 e do 3 me dá o trabalho? Sim. Gráfico P, ó. Como é que eu enxergo a temperatura? Novamente, porque eu enxergo o produto PV, a multiplicação me dá a temperatura. E no gráfico PV, sempre a área abaixo do gráfico é igual ao módulo do trabalho realizado pelo gás. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a área, eu fazia a área até embaixo, saberia o trabalho. Aqui também, ó, PV, essa área me dá o trabalho. Essa área me dá o trabalho. Aqui não, porque é PT. Tem que ser o gráfico PV para me dar que a área é o trabalho. Então a 2 é verdadeira. Verdadeira para 2. Vamos para a questão 04. Admitindo que a temperatura do gás no gráfico 1 é de 400 Kelvin, gráfico 1, admitindo que a temperatura aqui é de 400 Kelvin, beleza. Tá? Podemos afirmar que nessa porção de gás temos aproximadamente 2,5 vezes 10 na 4 mol. Ele pediu para a gente fazer a 04. PV igual a nRT. Temos que calcular o número de mols. Ele me deu aí, se eu precisasse usar, que a constante é 0,080 atm litro mol Kelvin. Tá? Então vamos cuidar o seguinte, ó. Temos que fazer a conta agora para ver quantos mols tem. A temperatura ele me deu em Kelvin, beleza. Então olha a constante que ele me deu. Ele me deu a constante 0,08 atm litro por mol Kelvin. Vamos conferir as unidades. Então, ó, não é meio chatinha. Ele pediu o número de mols, tá? Então tá aqui, ele pediu N, pediu o número de mols, beleza? Aí ele me deu a constante e não me deu no sistema internacional. Eu quero lembrá-los, isso no gráfico 1, tá? Eu quero lembrá-los que uma atmosfera, uma pressão de uma atmosfera é 1 vezes 10 na 5 Pascal. Tá aqui. Tá? Então, na verdade, ou eu tenho a pressão 4 vezes 10 na 5 Pascal, que ele disse, não enunciar que todas as pressões eram em Pascal, ou eu tenho 4 atmosferas, certo? Porque uma atmosfera é 1 vezes 10 na 5, então 4 vezes 10 na 5, 4 atmosferas. Tá? Tu pode ler aqui 10 na 5, ou tu pode ler em atmosfera também, certo? E o volume aqui está em metros cúbicos, tem que cuidar, hein? Olha, me disse, ó, todos os volumes estão em metro cúbico. Lembrando, 1 metro cúbico são 1000 litros, 10 na 3 litros, beleza? Então vamos cuidar agora. Vamos calcular o número de mols. Pressão. Vamos pegar aqui esse estado. Eu tenho no estado A, ele falou, né? Considerando que no gráfico 1 a temperatura é de 400 Kelvin. Na verdade, isso aqui é uma isotérmica. Como é que eu sei que é uma isotérmica? Quer ver? Produto, 4 vezes 2, PV, 8. Produto, 2 vezes 4, 8. Então, se o produto é constante, isso aqui é uma isotérmica. Beleza? Então, qualquer lugar que eu pegasse serviria. Vamos pegar aqui. Pressão, 4 atmosfera. 4 atmosfera. Tá? Porque a constante está em atmosfera. Volume. O volume... 2, só que 2 metros cúbicos. Então 2 vezes 10 na 3 litros. Tá vendo? Ó? Vamos botar aqui as unidades. Vamos botar as unidades. Então, 4 atmosfera, que é 4 vezes 10 na 5 Pascal. 2 vezes 10 na 3 litros. Número de mols é o que ele está me pedindo na questão, número de mols. R, 0,08, 8 vezes 10 na menos 2, vezes 400 Kelvin, 4 vezes 10 na 2 Kelvin. Então aqui
Ó, vamos botar a unidade e ainda vamos cortar tudo. Ó, atm litro por mol Kelvin vezes 4 vezes 10 na 2 Kelvin. Vê que as unidades agora elas vão se cortar. Kelvin corta com Kelvin, litro corta com litro, atm com atm, vai sobrar mol. Então agora vamos fazer a conta. Ó, esse 10 na menos 2 vezes 10 na 2 eu simplifico. Esse, ó, quer ver? 4 aqui, eu simplifico esse 4 aqui. Então só sobrou 8 desse lado e 2 vezes 10 na 3 do outro lado. Então eu vou ter o quê? 2 vezes 10 na 3. O 8, o mol que está dividindo passa multiplicando, então mol. O 8 que estava multiplicando eu divido. E aqui está o m. Então aqui vai dar o quê? 1 quarto vezes 10 na 3. Então dá 0,25 vezes 10 na 3 mol. Ou, ó, uma vez a vírgula para a direita, então direita diminui. Então 2,5 vezes 10 na 2 mol. Ele disse para nós que era 2,5 vezes 10 na 4. Nota que o aluno foi até aqui. O aluno que errou 0,25 vezes 10 na 3. Tem aluno que deslocou a vírgula uma vez para a direita e aumentou. Então ele pegou o cara só no final. Tá errado o item 0,4, tá? Item 0,8. No gráfico 3, o trabalho associado à transformação vale 4 vezes 10 na 5 joules. Bom, para calcular o trabalho na transformação 3, nós já sabemos, nós temos que fazer a área. E a área é a área do trapézio. Como é que eu faço a área de um trapézio? Então, item 0,8. Área do trapézio, vamos lá. Área do trapézio, base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Então, é um trapézio que está de lado, base maior, 5. Então, área do trapézio eu já sei que vai dar o módulo do trabalho. Então, base maior 5 mais base menor. Ó, a base menor está aqui. Bzinho, aqui está Bzão, base maior. Então, 2 sobre 2 da fórmula vezes a altura de 1 até 4, que é 3. Então, isso aqui vai dar quanto? Sim, ó. Só que tem que cuidar, né? Aqui não é 5 e 2. Ó, tem que botar no 10 na 5. Cometi um errinho aqui. Vamos lá, corrigindo. Então, 5 vezes 10 na 5 mais 2 vezes 10 na 5 sobre 2 vezes a altura. Aqui está metro cúbico, está sistema internacional. Então, isso aqui vai dar 7 vezes 10 na 5 vezes 3, 7 vezes 3, 21. 21 vezes, sobre 2 dá 21 sobre 2 dá 10,5 vezes 10 na 5 joules. Ele falou para nós que é 4,5. Não, tá errado, o item 0,8 tá errado. Ah, o item 4 também tá errado. Questão trabalhosa, né? Vamos para o item 16. No gráfico 4 indica uma transformação isocórica e o trabalho associado a essa transformação é zero. Ou seja, não houve troca de energia com a vizinhança na forma de calor. Bom, eu nem preciso, tá? Eu nem preciso verificar. Deixa eu ver se eu preciso verificar. Nessa transformação, vamos ver se é isocórica. Para ser isocórica, o que acontece? Ó? Produto. Questão 16. PV igual a nRT. Se o volume é constante, se V é constante, se for isocórica, P é direto a T. Tá? P é direto a T. O que acontece daqui para cá? De 2 para 4 multiplica por 1,5. 1,5. 4 vezes 1,5 dá 6. Agora, se eu multiplicar de 200 para 500, tá? Deixa eu ver. Tá certo, tá certo. Então, eu tenho que multiplicar por 3 meios, né? 1,5, ó. Daqui para cá multiplica por 1,5.
De 200 para 500 multiplica por 1,5, daqui para cá a pressão está direta à temperatura? Não, nem precisa continuar. Nem precisa continuar. Não é uma isocórica, tá? Quando aqui multiplica, a pressão multiplica por 1,5, aqui não multiplica por 1,5. Então não é. Aqui multiplica por 2,5, né? 2 vezes 2,5. Não é uma transformação isocórica, 16 errada. Vamos ao item 32 então. No gráfico 3, a temperatura do gás diminuiu, pois ele perdeu mais energia na forma de calor do que recebeu na forma de trabalho. Olha só, o que nós temos aqui? De A para B, como é que eu vejo se a temperatura aumentou ou diminuiu? Eu tenho que fazer o produto PA-VA. Bom, PA é 4, VA, PA é 2 vezes 10 na 5, eu vou botar só 2, eu não preciso calcular quanto é a temperatura, só vamos ver a relação. Então, 2 vezes 4, ó, 2 vezes 4, 8 é o produto. Agora, olha o produto aqui em B, PB, VB, tá? Então, 5 vezes 1, 5 vezes 1 dá 5. Como o produto era 8 e aqui o produto é 5, lembrem, a temperatura é proporcional ao produto PV. Como o produto PAVA é maior que o produto PBVB, nós temos que a temperatura em A é maior que a temperatura em B. Portanto, ela diminuiu. Correto isso. Mas vamos ver. Eu quero que vocês lembrem, falou de calor e trabalho, que sempre que diminuir a temperatura, ó, se diminuiu, teve um ΔT negativo, é porque houve uma diminuição na energia interna. Como eu tenho eu tenho calor envolvido e eu tenho trabalho, tá? De A para B houve uma compressão. Então, de A para B houve um trabalho de A para B, aqui na 3 que nós estamos, o item 32 refere-se a 3. Eu tive um trabalho negativo, porque comprimiu, ó, de A para B, de 4 a 1 comprimiu. Mas isso, a compressão coloca a energia. Como é que pode a energia interna ter diminuído se na compressão eu ponho energia? Ah, porque eu devo ter retirado calor. Retirar calor faz a energia interna diminuir. Como no total eu sei que a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu, eu mais coloquei na forma de trabalho ou eu mais retirei na forma de calor? Em módulo, certamente a quantidade de calor em módulo, que eu estou retirando aqui, é maior que a de trabalho. Vamos ver se é isso que ele diz. No gráfico 3, a temperatura diminuiu. Beleza. Pois ele perdeu mais energia na forma de calor do que recebeu na forma de trabalho. Verdadeiro. Ele perdeu mais na forma de calor do que recebeu, ó, trabalho negativo, recebeu energia na forma de trabalho e perdeu na forma de calor. E a quantidade de calor em módulo é maior, ele perdeu mais. Como é que eu sei? Porque no total a temperatura diminuiu, a energia interna diminuiu. Certo, item então 32. Não é muito fácil não, tem que entender de termodinâmica. 64. Em todas as transformações podemos considerar o gás real como ideal se o gás estiver sendo submetido a altas temperaturas e pressão? Eu posso em todas elas considerar como se fosse um gás real se eu estiver a altas temperaturas e pressões? Não, pessoal. Vocês lembram que um gás ideal que mais se aproxima é aquele de alta temperatura e baixa pressão. Mas mesmo assim, tá? Eu não posso chegar e dizer que isso aí eu posso dizer que é um gás ideal. Não. Aliás, esse aqui tem que ser ideal. Eu não posso dizer que em todas o gás é real. Não posso dizer que o gás é real. Tu só pode usar PV igual a NRT e toda essa termodinâmica por uma idealização de gás, tá certo? Então nós temos aí as 3 questões da ficha número 1 de revisão de termodinâmica. Na próxima aula nós vamos corrigir a ficha 2. Te aguardo na próxima aula, certo? Até a próxima aula. Aquele abraço.